Apresentar. Bom, pessoal, a partir de agora estamos gravando, tá? A nossa reunião. Fiquem cientes que a imagem de vocês da foto que está aí de vocês vai estar aparecendo e todas as mensagens do chat também vão estar sendo gravadas, além do áudio, né, obviamente. Ah, se tiver ruim a conexão, vocês podem falar a qualquer momento, tá? E hoje o conteúdo, novamente, a gente vai seguir a mesma ideia, tá, pessoal? Provavelmente a gente vai ultrapassar o tempo aí limite de 11 horas, né? Que cada uns 50 minutos, 48 minutos. Fiquem à vontade aí para sair quando der esse tempo, mas também sejam bem-vindos se quiserem continuar, tá? Antes, o assunto de hoje vai ser imposto de terra, tá? Eu vou estar aqui utilizando, eu ainda não preparei um slide meu próprio, tá? Autoral. Então, eu tenho utilizado aqui o slide do meu professor, tá? Gerson dos Anjos, tá? Professor lá do Pará, é muito bom ele. E esse aqui é um slide que ele preparou, tá? Ah, é bem padrão, porque se eu fosse fazer, eu faria bem semelhante a ele. Então, por enquanto, que eu não tive tempo ainda de preparar o meu, eu estou seguindo o dele, beleza? Mas antes de começar propriamente dito, eu queria só explicar o objetivo, nosso objetivo e a motivação, né, pelo qual estudamos esse tema chamado imposto, tá? Então, imposto de solo ou imposto de terra, tá? Veja, ah, até então, tá, no curso, a gente sempre vinha é, a, a, impondo, né, impondo uma condição de contorno, perdão, impondo uma condição de contorno em que nós tínhamos uma camada de solo, tá, horizontal, que o nível do terreno, né, era horizontal, e eu tinha um espaço semi-infinito, né, eu tenho infinito para um lado, infinito para o outro, e infinito para baixo, né, ou limitado a uma camada de rocha, mas lateralmente eu estou considerando aqui que eu tenho espaço infinito para as laterais, beleza? Então, seja pelo peso próprio do solo, ou seja por um acréscimo de tensão que a gente aplica aqui na superfície, se eu imaginasse um elemento infinitesimal, né, se eu pegasse uma partícula desse solo a uma determinada profundidade, beleza? A gente conseguiria encontrar a tensão vertical que está atuando nele, que estaria em equilíbrio com uma que viria por baixo aqui, não é isso? Essa tensão vertical, né, seria, no caso mais genérico, seria a soma da tensão geostática inicial, como a gente já viu, né, mais o acréscimo de tensões e mais o efeito da pressão, tá? Que pode ser mais ou menos, no caso seria menos, né, mas só imagina aqui como efeito, tá? Efeito. Tá? Então, você teria a água, você teria o peso próprio do solo e você teria um acréscimo de tensão na superfície. Né? Isso a gente já viu, foi o que a gente estava vendo até então. Só que, lateralmente, tá? Esse elemento também é solicitado. Né? É, tanto em uma direção, na direção X, quanto na direção Y, né? Se a gente está tratando no espacial. E a gente já calculou, tem calculado, vocês aprenderam como calcular essas tensões horizontais, né? Então, essas tensões, eu vou chamar de tensão horizontal, tá? Mas poderia ser tensão X ou tensão Y, a depender do eixo aqui que eu estou trabalhando, tá? Que eu estou vendo, né? Mas vamos chamar de tensão horizontal, ela também está em equilíbrio, tá? Ela também está em equilíbrio, uma equilibrando a outra, ou seja, o próprio solo está em equilíbrio, está formando um alto equilíbrio, tá? Toda tensão que vem de um lado é anulada por uma tensão do outro, do próprio solo, advém do próprio solo. Justamente porque é infinito para um lado e infinito para o outro. Então, você não conseguiria empurrar indefinidamente esse solo para os lados, beleza? Então, é como a gente chama, que a gente está aqui na situação confinada, tá? Em equilíbrio, certo? Em equilíbrio. Então, isso era uma premissa que a gente vinha tomando, ah, e a gente dizia, eu disse para vocês aqui, né, pessoal, que essa tensão
horizontal seria encontrada a partir de um coeficiente de empuxo multiplicado pela própria tensão vertical. Ou seja, há uma correlação entre a tensão vertical e a tensão horizontal. Tá? Principalmente quando a gente está tratando de tensões geostáticas, beleza? Tensões geostáticas. A esse casinho a gente chama de coeficiente de empuxo. Tá? E o nosso objetivo, tá? Só escrever aqui para não errar. E o nosso objetivo final aqui dessa aula vai ser justamente aprender métodos para calcular esse coeficiente de empuxo, que até então eu vinha dizendo, olha, estima esse coeficiente de empuxo como tanto, né? Esse coeficiente de empuxo você vai utilizar como 0,5, como 0,6, o que for, tá? Agora não, agora nós vamos aprender como calcular esse coeficiente de empuxo, beleza? Mas vamos imaginar que agora o nosso caso a gente está trabalhando não mais numa situação como essa, em que eu tenho infinito para um lado e infinito para o outro. Vamos supor aqui que eu estou trabalhando numa situação, tá? Só um minuto, que eu estou trabalhando numa situação em que eu tenho um terreno, tá? Que está, vou dizer que está infinito para esse lado, tá? Ele continua indefinidamente, mas desse lado aqui, tá? Desse lado, ele tem uma dimensão finita, ou seja, ele não continua, tá? Ele não continua. Ah, tem uma descontinuidade aqui na sua, no seu nível do terreno, beleza? Ah, então, se eu pego esse elementozinho aqui, ó, bem próximo dessa borda, agora eu não tenho certeza e eu não posso afirmar que existe uma, um equilíbrio de tensões horizontais, tá? Será que eu tenho aqui equilíbrio? Certo? Será que eu tenho massa o suficiente desse lado direito aqui para equilibrar essa tensão horizontal? Tá? Então, o que pode acontecer numa situação como essa de extremidade no terreno, né, vamos dizer assim, do desnível brusco do nível do terreno, é uma situação em que eu tenho que ver se o próprio solo se suporta. Isso vai acontecer geralmente quando existe um talude, quando existe uma inclinação suficiente, tá? E aí, essa análise dessa estabilidade seria feita por análise de estabilidade de taludes, tá? Que é o nosso próximo assunto, tá? Que a gente vai ver na semana que vem, tá? Ou seja, esse talude sozinho se suporta, né? Vai depender dessa inclinação aqui, ó, tá? Quanto mais íngreme essa inclinação, maior a probabilidade de ruptura, certo? Porque a variação está sendo mais brusca. Até chegar no caso extremo, até chegar no caso extremo, que, só um minuto, até chegar no caso extremo, em que eu posso ter um, uma variação super brusca, né? Aqui, ó, na vertical. Vamos supor que eu tenha toda essa variação. Tá? Beleza? Nesse caso, nesse caso, tá? A gente tem que verificar aqui essa tensão horizontal aqui, tá? Quem é essa tensão horizontal? Porque, veja, eu não tenho mais terreno nenhum desse lado. Então, essa tensão aqui não existe, tá? A tensão reativa. Eu só tenho tensão ativa. Então, nesse caso, ou o solo é muito coesivo, praticamente um solo cimento aí, tá? Ou eu preciso colocar aqui uma contenção, certo? Uma contenção. Eu vou botar uma contenção aqui, tá? Deixa eu mudar a cor. Como é que muda a cor disso? Deixa eu ver.
Bom, não sei. Mas vamos botar aqui dentro. Então, vamos supor que eu tenho uma contenção aqui, certo? Essa contenção, ela é de concreto, de pedra argamassada, do que quer que seja, mas ela é um elemento estrutural, tá? Essa contenção aqui é uma contenção estrutural, certo? Nesse caso específico, o solo não precisa ser autoportante, não precisa se autoequilibrar, porque o que vai equilibrar essa tensão horizontal é justamente a resistência dessa parede, desse muro, tá? Dessa contenção que a gente chama, beleza? Ah, e isso é o que a gente vai focar aqui hoje, tá? É o que a gente vai focar aqui hoje, que a gente chama é, de contenção, né? Contenções, tá? Contenções de terra. Só que veja, o nosso objetivo especificamente não é estudar as contenções. Isso vocês vão ver em Fundações 2, tá? Na disciplina de Fundações 2. O nosso foco aqui é estimar o quanto de carga o solo está gerando nessa fundação, nessa contenção. Perfeito? E essa carga que o solo gera na contenção a gente chama de empuxo, tá? E aí sim é o nosso assunto dessa aula, que é empuxo de terra. Ou seja, como calcular a carga que o solo gera numa contenção como essa, por exemplo. Tá? Ok? Que, obviamente, vai ser se não a principal, uma das principais cargas, tá? Já porque essa construção está sendo feita para conter o empuxo. Obviamente que você pode aproveitar essa contenção aqui, por exemplo, para apoiar uma estrutura aqui sim, por exemplo, se fosse uma ponte aqui, certo? Se tivesse uma ponte. Você pode utilizar esse muro já como apoio para as longarinas da ponte, né? Ou isso aqui poderia ser um pilotis de um pavimento, tá? E aqui o subsolo, né? Então, do apartamento, do prédio, né? Então, você tem um prédio, você precisa cavar, né? Você tem o subsolo aqui, você teria o subsolo, você tem o pilotis aqui, por exemplo, né? E esse pilotis se apoiaria em cima desse muro, é uma opção, tá? Também. Então, mas, de forma genérica, e aí, óbvio, né? Tanto a longarina quanto o pilotis gerariam cargas aqui nesse muro, né? Mas, de forma genérica, o muro, essa contenção, tá? É feita para resistir ao empuxo, né? Ao empuxo de terra. Ou seja, se não for a principal carga, é uma das principais cargas, é o empuxo de terra. E o nosso objetivo de hoje vai ser calcular justamente o empuxo, que está diretamente relacionado ao cálculo daquele nosso coeficiente de empuxo. Tá? Beleza? Então, ou seja, acho que vocês já entenderam a partir de, então dessa explicação que o empuxo vai estar diretamente correlacionado à tensão vertical, certo? A gente vai achar um coeficiente que vai relacionar as tensões verticais às horizontais que estarão carregando o nosso muro. Perfeito? Ah, certo. Então, só uma outra explicação. Vou redesenhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aproveitar isso aqui. Não. Então, deixa eu desenhar de novo mais fácil. Então, vamos supor, novamente, a mesma situação, tá? Em que há uma mudança brusca na direção. E que há uma contenção aqui, tá? E que há uma contenção aqui para nos salvar, né? Para apoiar esse solo, perdão. Para apoiar esse solo. Tá? Essa aqui é a nossa contenção. Vou ajudar aqui. Então, o que acontece? A gente já viu que a tensão horizontal aqui, a gente vai encontrar diretamente proporcional à tensão vertical que está atuando
nessa partícula, tá? Nessa determinada profundidade. Então, a gente já sabe que a tensão horizontal será igual a um coeficiente de empuxo multiplicado pela tensão vertical. E quem é a tensão vertical? Tá? Vamos imaginar inicialmente que não tenha carga aqui em cima na superfície, tá? Só tem o peso próprio do solo. Quem seria a tensão vertical? Seria a tensão geostática, né, pessoal? Ou seja, seria o gama do solo, né? Gama do solo, se for saturado, se não for, aí vocês já sabem, né, pessoal? Vocês já estudaram desde o mês passado e a gente vem aplicando isso daí. O gama do solo pode ser o gama natural, pode ser o gama seco, pode ser o gama saturado, a depender da situação que você tiver do nível de água, né? Mas vamos esquecer por enquanto o nível de água. Vamos imaginar que você tem o gama do solo, você já sabe qual utilizar. Então, a tensão geostática vai depender da profundidade, né? E vai ser o gama do solo multiplicado por Z. Não é isso? Então, esse acréscimo de tensão vertical a gente já viu, né? A gente já viu que ela, perdão, aqui é Z, tá? Que ela é um acréscimo linear, né? À medida que eu vou me aprofundando, vai aumentando linearmente a minha tensão vertical. Então, portanto, a minha tensão horizontal também aumenta linearmente, só que agora aplicando o coeficiente que a gente chama de coeficiente de puxo. Então, vai ser gama do solo, por exemplo, multiplicado pela profundidade, né? Beleza? Então, essa vai ser a tensão geostática horizontal. Perfeito? Então, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, em termos de carregamento na parede, vão ser justamente essas minhas tensões horizontais nesse ponto. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. As tensões, as minhas tensões horizontais, aqui, que estarão estará sendo aplicadas sobre a minha parede, sobre a minha contenção, ela vai variando linearmente, tá? Vai aumentando linearmente a profundidade. Sendo que seu valor máximo aqui, se eu admitir que essa dimensão aqui é H, certo? Que seria a altura do desnível, essa minha maior tensão horizontal aqui nesse ponto seria quem? Seria o gama do solo multiplicado por H, né? Multiplicado pelo meu coeficiente de empuxo, tá? Então, para calcular o tanto de força que esse meu solo gera na contenção, eu acho que vocês já entenderam aí que o mais importante é como encontrar esse bendito desse coeficiente de impulso, né? Porque a altura você conheceria, você teria pela sua topografia da sua obra, você saberia o quanto seria essa altura, e você tem por ensaios geotécnicos simples como estimar qual é o gama desse solo, né? Qual é o peso específico desse solo. Então, o que resta é pré-definir, é determinar o quanto é esse coeficiente de impulso, tá? Só um destaque, acho que vocês já viram isso em mecânica dos sólidos, já deve ter visto também em fenômenos do transporte, se vocês já pagaram, não sei se vocês pagaram, mas aqui é uma pressão que está aplicada sobre o muro, beleza? Para calcular esse muro lá em fundações, que você vai calcular, você vai ter que considerar qual o peso próprio desse muro, certo? Você vai ter que considerar alguma carga que esteja chegando aqui, por exemplo, né, que eu já expliquei, um pilotismo, alguma coisa do tipo, e você vai ter que considerar o empuxo em termos de força, porque você vai fazer equilíbrios de força, tá? Então você quer aqui o empuxo, uma força resultante. E essa força resultante pode ser encontrada justamente fazendo a área desse triângulo. Então, acho que vocês já estudaram isso, mas o valor de E, então, vai ser integral, né? Justamente de 0 até H, do gama de solo, né? Vezes H, vezes Z, perdão, tá? Vezes Z, com a profundidade, né? Varia com a profundidade, dz, tá? Em que Z vai de 0 a H, ou seja, eu estou achando a área desse triângulo aqui, né? Outra forma de ver aqui, se for um triângulo, tá? Se for um triângulo propriamente dito, isso daqui seria 1,5 vezes gama do solo, vezes a H, vezes a K, né? Vezes o coeficiente de empuxo, beleza? Então, a resultante de empuxo aqui seria encontrada dessa forma, né? Se for simplificado. Óbvio. Aí o que acontece? Se por acaso eu tenho um carregamento uniformemente distribuído aqui na superfície, tá? Um carregamento Q, vamos chamar assim, tá? Eu tenho que acrescentar esse carregamento.
E aí essa minha carga não seria mais triangular, tá? Essa minha carga se tornaria trapezoidal, certo? Ficaria mais ou menos assim, um trapézio, certo? E aí seria calcular a área do trapézio, certo? Outro ponto, ficou bagunçado agora, mas acho que vocês entenderam a ideia. Outro ponto seria não só calcular o valor, né? Porque isso aqui a gente está calculando o valor. Outro ponto seria em que ponto, em que altura, a que distância é essa x, vamos chamar assim, tá? Em que esse impulso está sendo aplicado, né? Ou x pode ser assim, tá? Vamos chamar isso aqui de z, isso aqui de x, tá? Z de aplicação, tá? Vamos chamar assim. Tá? Quanto é esse, em que ponto está sendo aplicada essa força, né? Então, vocês já estudaram também esse mecânica dos sólidos, né? A gente sabe que o valor desse resultante aqui vai ser a área desse carregamento distribuído, e o ponto de aplicação vai ser justamente no centro de gravidade dessa região, né? Então, se for um triângulo, né? Se for, vou colocar aqui até o símbolo do triângulo, tá? Se for o x para um triângulo, a gente sabe que é um terço a distância é um terço da base, né? Então, esse x aqui, ó, vai ser igual a h sobre 3, né? É um terço da base. Perfeito? Entenderam a ideia, pessoal? Mas, assim, no final das contas, o que a gente vai focar aqui é encontrar esse K, porque o restante tudo ó, é mecânica dos sólidos, tá? Isso aqui é mecânica dos sólidos, isso aqui é mecânica dos sólidos. Depois você tem equilíbrio de forças, né? Você vai fazer somatório de forças horizontais igual a zero, somatório de forças verticais igual a zero, e aí você dimensiona para ver se esse muro suporta ou não, tá? Para ver se esse muro suporta ou não. Mas, e também tem somatório de momentos em qualquer ponto igual a zero, né? Também. Então, para garantir o equilíbrio do muro, depois você tem que somar forças igual a zero, fazer o equilíbrio do muro, né? Mas o nosso objetivo hoje vai ser calcular essa força aqui, esse impulso, e essa força depende exclusivamente do peso do solo, da altura de desnível que a gente está fazendo e do nosso coeficiente de impulso. Tem dúvidas, pessoal, aí, vocês? No nosso objetivo da aula aqui? Que não, professor. De boa. Beleza. Ah, ok. Tá. Então vamos lá. Vamos continuar então aqui com o slide, tá? Eu vou passar essa primeira parte. Esses slides, tá? São tanto de impulso de terra quanto de obras de contenção, mas a gente só vai focar aqui em imposto de terra, né? Então vou mostrar aqui algumas fotos de como podem ser essas contenções, né? Para também vocês não ficarem voando, né? Deixa eu botar aqui para visualizar. Como é que eu boto para visualizar? Modo de tela cheia. Beleza. Vamos lá. Vê só, pessoal. Ah, um acidente aí, ó, tá? Uma contenção mal feita. Veja que essa contenção aqui foi uma contenção em cortinas de estacas, tá? Foi uma cortina de estacas. Ah, e provavelmente não foi dimensionada adequadamente, né? A resistência das estacas, tá? Ou a ficha que a gente chama das estacas, que eu cito já o que é isso daí. Tá? Então, veja a importância de calcular bem essa carga da terra para poder dimensionar o muro adequadamente, a contenção adequadamente, beleza? Então, aqui outro exemplo, tá? Que não tinha contenção nenhuma, eles foram cavando e desabou, tá? No meio da escavação, então, muito cuidado. Há um destaque que eu queria chamar a atenção é que esse tipo de obra, tá? Obra de contenção, a questão mais complexa que tem é justamente a etapa construtiva, tá? Não é o final, porque o final por vezes a gente dimensiona adequadamente o muro, mas veja, para você executar um muro assim, tá? Primeiro você precisa cortar para depois executar o muro, né? Não sei se vocês concordam comigo. Inclusive, você precisa cortar até aqui, tá? Fazer essa pata, fazer o muro e depois aterrar, certo? E aí o que acontece? Durante essa fase construtiva, pode ser que venha a romper, tá? Então, em obras de contenção, a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem que fazer a avaliação antes da obra, para ver se está seguro para trabalhar nessa região, porque por vezes, ó, você tem um talude natural, tá? Mas esse talude não é estável o suficiente para você colocar equipamentos aqui, né? E tá trabalhando com pessoas, com muitas pessoas
em risco, né? Beleza? Então você tem que fazer a avaliação inicial do talude, tá? Para ver se pode trabalhar em cima dele. Você tem que fazer a avaliação intermediária, que é construtiva, né? Às vezes você tem várias etapas da obra, tá? Aí você tem que, em cada etapa da obra, você tem que avaliar isso daí. E você tem que avaliar posterior, né? Ou seja, com o tempo, né? Ele tem que resistir para sempre, né? Ou estima-se que durante a vida útil do projeto, tá? Tem que resistir. E aí o que acontece? Como eu falei para vocês, a gente tem duas opções, tá? A gente pode deixar um talude, tá? Numa certa inclinação, e se a gente dimensionar corretamente esse talude não vai se romper, tá? Porque ele tem inclinação suficiente para resistir sozinho, ou seja, o próprio solo resiste, tá? Consegue se equilibrar. Outra opção é eu cortar o terreno, tá? Porque nunca vai existir um solo assim, pessoal, na vertical, tá? Pode até que ser que temporariamente ele fique na vertical, mas quando chover, quando carregar um pouquinho mais aqui em cima, isso aqui vai romper, tá? Então, na vertical você nunca vai encontrar na natureza. Na natureza você sempre vai encontrar na inclinação natural dele, tá? Que é a inclinação que a natureza entrou em equilíbrio, tá? Então, mas você pode ter a opção de você cortar esse vertical, que é para quê? Para você aproveitar melhor a área de baixo, né? Então, veja, esse tipo de solução sempre é mais barato, tá? Sempre é mais barato porque você não gasta com material de construção, aqui você só gasta com movimento de terra, certo? E com um sistema de drenagem bem feito, tá? Você tem que fazer uma drenagem para que a água não carreie esse material aqui e você perca essa inclinação, beleza? Então, você tem que ter um bom sistema de drenagem. Mas aqui também você precisa ter movimento de terra, aqui também você precisa ter um bom sistema de drenagem, e além disso, você tem todo o custo com a estrutura de contenção, que não é barato, pessoal. As estruturas de contenção são caras, tá? São caras. Então, essa é uma solução sempre mais cara, no entanto, você aproveita mais o espaço aqui embaixo, né? Veja que aqui você perde todo esse espaço aqui, beleza? E aí você tem que avaliar o custo do seu metro quadrado, do seu terreno, versus o custo dessa contenção, tá? Obviamente, quanto maior isso daqui, mais cara vai ser a contenção, tá? Quanto maior esse desnível, beleza? Ok, ó, umas contenções mal feitas, tá? Um saco de terra. Isso não ajuda, tá, pessoal? Não vou dizer que não ajuda, mas isso não é durável, tá, pessoal? Isso aqui o saco rasga, não é dimensionado adequadamente, ninguém vai dimensionar uma contenção para saco, tá? Então, isso aqui geralmente é feito, o cara mesmo da obra faz isso aqui, tá? O peão. Então, a, a contenção de verdade mesmo é ou em rocha, né? Ou em concreto, ou metálico, como esse caso aqui, ó. Às vezes você tem uma construção, você tem fichas metálicas que você põe para escavar no meio, tá? Mas geralmente essas contenções metálicas são temporárias, tá? São temporárias. Até você construir um muro de contenção propriamente dito. O que mais aqui? Bom, e aí você tem vários tipos de muros, não vai ser nosso foco é apenas calcular a estaca, tá? Mas vamos lá, você tem a opção de fazer muros de gravidade do tipo gabião. Esses gabiões são blocos, pessoal, vendidos, são blocos assim, com tela, tá? Aí tem várias pedras dentro dessas telas, tá? Como se fosse uma gaiola de tela, tá? Com vários blocos de pedra dentro dela. E aí, nesse caso, ele forma um bloco grande, tá? E aí você, simplesmente por gravidade, você vai montando um bloco em cima do outro, e aí você tem uma resistência por gravidade, tá? Obviamente que esse tipo de obra é fácil de executar, é rápido, tá? Mas você tem que avaliar o custo do gabião em si, tá? E você tem que avaliar o custo também do volume, porque, veja, esse tipo de solução exige que esse B seja bem grande, tá? Quanto maior esse H, maior esse B aqui também, tá? E geralmente esse B é bem grande, tá? Então, tem que se ligar aí. E aí pode ser por gabião, mas também pode ser isso tudo feito em concreto, tá? Pode ser tudo feito em pedras argamassadas, né? Blocos de pedra argamassadas uma sobre a outra, tá? Isso aqui é uma figura de gabião, tá? Mas pode ser também de concreto de concreto simples, concreto ciclópico que a gente chama, né? Esses concretos ciclópicos são com agregados graúdos grandes, tá? Fica mais barato, né? É um concreto mais barato, teoricamente, né? Pode ser um muro de concreto mesmo, um monte de concreto, ou pode ser em concreto armado. Mas geralmente quando é em concreto armado, ele não é bem uma estrutura de gravidade, mas sim uma estrutura de flexão, tá?
uma contenção de flexão. Aqui, ó, outro exemplo de gabiões, tá? Aqui, ó, um muro de flexão em concreto armado. Veja que quando é em concreto armado, que a gente usa aço, né? Geralmente ele fica mais fino aqui, tá? Ah, enquanto o de gravidade precisaria de, vamos dizer assim, para resistir a uma altura de 3 metros, eu precisaria de em torno de 2 metros, 2 metros e meio de largura, ou seja, um volume extremamente grande. Um muro de flexão eu preciso aqui de 30, 40 centímetros, tá? Alguma coisa do tipo assim. Então, eu aproveito melhor o espaço aqui embaixo, né? Agora, óbvio, o muro de flexão tem que ter uma sapata, tá? Geralmente bem grande, tá? Para resistir isso daí. E todo muro de contenção precisa de um sistema de drenagem bem feito, tá? Então, aqui tem um exemplo de drenagem excelente, tá? Você tem aqui uma canaleta em cima, então toda a água que escoar aqui por cima, tá? Cai nessa canaleta e não passa, tá? Para o outro lado. Então, ela cai nessa canaleta e é drenado lateralmente, tá? A água que vier desse lado aqui já, ó, de baixo, não vai ficar acumulando aqui na base da sapata. Ele vai vir para essa dreno, né? E vai também escoar lateralmente. E a água que infiltrar vai tender aí para esse meu dreno aqui de areia. Tá? Esse aqui é o que a gente chama de dreno de areia, tá? Dreno vertical. Essa água vai infiltrar, vai tender a vir para esse dreno, e desse dreno ela é expulsa por esses barbacãs, tá? E cai no dreno inferior, beleza? Cai nessa canaleta inferior, beleza? Então, talvez, pessoal, eu diria que se não a parte mais importante de uma contenção, mas uma das mais importantes é justamente o sistema de drenagem. Tá? Se o sistema de drenagem não funcionar bem, esse solo vai encharcar, vai pesar mais, vai perder coesão e vai solicitar mais o muro, podendo romper isso aqui. E aqui, se eu encharcar aqui embaixo, eu posso perder resistência nessa minha fundação, tá? E essa minha fundação não suportaria e iria tombar. Esse meu muro poderia tombar, beleza? Então, aqui outras fotos. Aqui é a solução de estaca, tá? Cortina de estaca, tá? No caso, estaca prancha, ó. Veja que a gente não tem mais aqui uma fundação, eu tenho uma ficha, tá? Que eu comentei inicialmente. Eu dimensiono essa ficha, tá? Porque, veja, essa... Eu já ia escrever na minha mesa digitalizadora. Esse solo aqui... eu não consigo escrever aqui. Que droga. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Assinar. Não consigo, né? Deixa eu ver aqui com marca texto. Fica muito grosso. Bom, vamos lá. Esse meu solo vai carregar lateralmente esse meu muro aqui, tá? E essa estaca tende a rotacionar, tá? Nesse sentido aqui, ó, que o mouse está indo, certo? O que vai impedir essa estaca de rotacionar é justamente essa ficha aqui, ó. Quanto mais profunda for essa ficha, maior a resistência a essa rotação, beleza? E por isso, essa ficha precisa ser dimensionada corretamente, tá? O grande desafio desse tipo de contenção é dimensionar essa ficha adequadamente. Beleza? Aqui outras opções de muro de contenção, tá? Aqui tem o muro de gravidade em concreto ciclópico, não, de pedra arramassada ou concreto ciclópico, tá? Você pode escolher, beleza? Aqui é outro tipo, ó, de contenção por gravidade. Tá? Você também tem solos reforçados com geossintéticos, tá? E terra armada, tá? Que é uma fita de metálica que fica embutida no solo, tá? Tem várias outras tipos de contenção, beleza? Aqui outras imagens. Essa terra armada é muito utilizada naqueles acessos de viadutos, tá? Que são aterrados, né? Beleza? Não sei se vocês já viram aqui, ó. Cada bloquinho desse de concreto tem duas ou três fitas metálicas que entram no solo, tá? E impedem que esse bloco caia, né? E impedem também que o solo desabe. Tá? Você também pode, a depender do seu terreno, se for um terreno bem retangular, você pode escorar o solo assim, ó, de um lado ao outro, então ele se autoequilibra, tá, com escoras. Mas não é muito comum, tá?
é mais comum para obras grandes, né? Para obras com 3 subsolos, 4 subsolos, e aí você precisa fazer isso aí. Aqui, ó, você tem 2 subsolos, né? Então você tem um subsolo 1 chegando, ó, e ele vai apoiar nesse nível aqui, né? Então ele meio que apoia a sua cortina e balanço, né? Beleza? Aqui tem a opção de solo grampeado, certo? De muro grampeado. Aqui, pessoal, como é isso? Ah, geralmente, antes de executar o muro, você fura o solo assim, inclinado. É como se fosse uma mesma máquina de furar estaca, sendo que ela consegue furar inclinado. É uma máquina muito cara o aluguel dela. Tá? Então, você fura inclinado, tá? Põe uma barra de aço, geralmente de 50 milímetros ou mais, tá? Ou seja, é uma barra bem grande de aço. Ah, concreta a extremidade, tá? Você bota um grout na extremidade, uma nata de cimento na extremidade, tá? Então, só esse trecho aqui é o asturado que é concretado, que é grauteado, tá? E depois que esse concreto aqui endurece e você executa esse muro, tá? Essa capa, né? Que isso é basicamente uma capa, isso daqui, tá? Você vem aqui e protende essa barra, tá? Ou seja, é como se você estivesse puxando a barra e empurrando o muro para dentro, tá? Então é como se você estivesse empurrando esse muro para dentro aqui do solo, tá? De forma que é, esse grampo estará protegido, empurrando o muro para dentro, e essa força de empurrar é justamente o que reage com o empuxo do solo sobre o muro, beleza? Não sei se ficou claro essa ideia aí para vocês. Então, aqui, ó, um exemplo, tá? Cada pitoquinho desse é uma barra, tá? Uma barra que foi protegida e depois foi tudo concretado, né? Para resistir. Então, o que está resistindo é essa barra, tá? Esse muro só serve para levar a carga da terra que está aqui para a barra, tá? Então, é um muro bem fininho, geralmente 10 centímetros, 12 centímetros, tá? Só serve para isso mesmo. Então, aqui, ó, o detalhe da ancoragem. Isso aqui é a máquina que protege, tá? Então, você puxa aqui. Aqui são cabos de aço, tá? Que foram utilizados, né? Pelo que eu tô vendo. Ou várias barras, não sei. Tá dando para ver muito bem, não. Mas aqui, ó, essa é a máquina que protege, tá? É o macaco hidráulico que a gente chama. Ela puxa o cabo e empurra a parede, tá? Ó, aqui, ó, um outro exemplo de cortina atirantada, tá? Que a gente chama. Aqui tem dá para uns 5 subsolos aqui, 4 subsolos, 5 subsolos. Veja, cada janela desse é um andar. Então, se a gente pegar na proporção aqui, ó, 3 andares, já dá mais que 3 andares aqui para baixo, né? Dá mais que 3 andares. Talvez 4 ou 5 andares aqui para baixo, né? Professor, Pois não. nessa imagem aí, por exemplo, se fosse dimensionar esse muro e não tivesse esse edifício aí ao lado, e posteriormente ele fosse construído, como é que fica a solicitação de carga, por exemplo? Certo. Então, vamos lá. A lei é o seguinte, tá? A lei, o código urbano é o seguinte: quem está construindo depois é que tem que se preocupar com o terreno vizinho, certo? Então, se esse cara vai adicionar uma carga e essa contenção não estava dimensionado para essa carga aqui, porque eu acho que vocês já aprenderam, né, a partir do ensaio de acréscimo de cargas, né, que o acréscimo de carga também gera tensões horizontais, né? A gente tem que considerar esse acréscimo de tensão horizontal também, né? Então, não estava previsto isso aqui. O que acontece? Esse cara aqui que vai construir esse prédio tem que fazer outra contenção do lado dele, certo? Que vai resistir a isso, tá? Que vai resistir a essa nova carga. Perfeito? É, essa solução de atirantado não é muito comum para esse tipo de obra, não, tá? Por quê? Porque no momento que você estiver furando aqui para botar essa barra atirantada, você pode pegar numa fundação dessa edificação aqui, né, já existente. Né? Então, isso aqui tem que ser bem cuidado, tem que ser executado de forma bem cuidadosa. Né? Tem que ter muito cuidado. Então, para áreas urbanas, essa solução não é muito comum. Isso é mais comum para quê? Para tipo de contenção em estradas, tá? Em barragens, alguma coisa desse tipo, tá? Mas em áreas urbanas não é muito comum, né? Outra situação é que, depois de executada, pode vir essa obra aqui a ser construída, né? E, tipo, o seu tirante está no terreno do vizinho, né? Então, e se ele romper o seu tirante na hora de estiver fazendo a fundação dele, né? Então, quando essa solução é utilizada, ela é utilizada só de forma temporária, ou seja, esses tirantes, provavelmente aqui nesse caso, só são responsáveis por esse equilíbrio durante a etapa da obra. Quando o cara executar a primeira laje aqui, ó, mais ou menos nessa altura, essa laje já vai travar nessa altura, tá? Quando ele executar outra laje aqui, vai ter outro travamento em uma outra altura, né? E assim por diante.
Então, cada laje desse subsolo, tá, que o cara vai executar, vai travar essa minha parede. E depois de tudo travado, esses meus tirantes não vão estar servindo para muita coisa. Não sei se deu para esclarecer a sua dúvida. Deu sim, valeu, pessoal. Bom, uma contenção feita de pneus. Isso, pessoal, funciona. De qualquer forma, é uma situação de gravidade, mas vai depender do atrito de pneu com pneu, né? Isso aí você não tem como estimar, né? O quanto isso resiste, né? Então, fica difícil. Para a gente, como engenheiro, assinar um negócio desse, tá? Agora, é óbvio que ajuda um pouco, vai ajudar, vai, mas até quanto vai ajudar? Até quanto vai ajudar e até quando, né? Porque se não tem o sistema de drenagem adequadamente, esses pneus vão para. Essa terra que está dentro do pneu é escoada e esse pneu fica totalmente leve, né? E aí rompe facilmente, tá? Com o tempo. Ó, fissura, pessoal, isso aqui, ó, na parte de cima desse talude aqui, ó, feita com uma contenção com pneus, tá? E aqui só embaixo no muro de gavião, né? Não sei se daqui foi adequadamente dimensionado, mas na parte de cima aqui, ó, dá para ver uma fissura, tá? A gente já está vendo que o solo está se deslocando aqui para cá, tá? Ou seja, o solo está rompendo aí, tá? A contenção está rompendo, tá? Aos poucos, mas ela vai rompendo. Isso aqui é perigosíssimo, tá, pessoal? Porque o que acontece? Abre fissura, aí quando chove, infiltra mais água ainda, tá? O solo vai perdendo aquela coesão aparente que eu comentei com vocês, né, na aula de resistência, vai ficando mais pesado e vai aumentando a probabilidade de ruptura do talude, tá? Da contenção. Beleza, pessoal? Aqui eu não estou vendo bem, aqui é um enrocamento, aparentemente, né? São pedras, tá? Bom, então aqui, ó, beleza? E contenção é muito utilizado para subsolo de edifícios, tá? O mais comum é contenção em cortinas de estacas, tá? Aqui em Maceió, pelo menos. O mais comum é em cortinas de estacas, mas ela tem uma limitação de altura, tá? Tem uma limitação de altura. A partir de uma certa altura, você tem que atirantar a cortina de estacas. Tá? Então, é difícil de 1 até 2 pavimentos a gente consegue solucionar com cortina de estacas em balanço. A partir de dois pavimentos de subsolo, né? A partir de 5 metros, mais ou menos, de profundidade de escavação, 4, 5 metros, a gente já precisa se preocupar e precisa avaliar outra opção de solução, tá? Já tirantar essa cortina de estaca, alguma coisa do tipo. Beleza. Né? É o que eu vinha falando aqui, ó. Até a de um determinado profundidade que você precisa cavar, aí você vai precisar de uma tirante, aí não tem jeito. Tá? Agora tem que ter cuidado com a fundação desse outro prédio aqui, né? Então, aqui foi uma solução que ele trabalhou, tá? Que era uma obra para as Olimpíadas, ou era para a Copa do Mundo, não sei. Eles estavam ampliando, eles iam ampliar essa pista, se não me engano, e iam fazer uma praça em cima desse talude, né? Desse morro. Então, a solução inicial era essa daqui, mas isso aqui não ia dar certo, tá? E aí foi todo feito um estudo, isso aqui iria romper, tá? Tem um coeficiente, um fator de segurança menor do que a norma permite, tá? Esse aqui precisa ser no mínimo 1,5, tá? Tem 1,2 só, então poderia vir a romper, tá? Veja que ele colocou aqui, esse aqui é o modelo, né, de cálculo. Ele colocou aqui o carregamento aqui seria uma pista, tá? Carros passando, né? Então é uma carga maior, e aqui seria uma praça, tá? E aí é uma carga menor, só o pedestre, né? Passaria por aqui. Tá? E aí, ó, utilizando sem o muro, né? Mais um talude mais suave, né? Ele ficou estável, ficou acima de 1,4, né? Ou acima de 1,5, 1,6, então está ok, beleza? Agora, nos trechos que você não podia fazer esse talude todo, né? Porque aqui embaixo passava uma pista, tá? A solução foi fazer um muro de contenção e, nesse caso, foram feitos 2 muros. Um para resistir temporariamente, tá? E, nesse caso, foi utilizada a solução de muro atirantado, né? Cortina atirantada, tá? E depois foi aterrada essa região e feito esse muro de contenção. Perdão, foi feito um muro de contenção e depois foi aterrado toda essa região. Ou seja, a obra ficou com 2 muros, tá? Um atirantado e o outro
de flexão, beleza? E aí, ficou estável, ficou acima de 1,5, né? De novo, novamente. Beleza? Então, esses estudos devem ser feitos, tá, pessoal? Esses estudos devem ser feitos. Mas o nosso foco não é o muro em si, o dimensionamento do muro, e sim o cálculo do empuxo. Veja que a gente já está aqui 11 horas e eu nem comecei ainda a falar de empuxo. Eu acho que não vai dar tempo hoje, tá? Mas vamos adiantar o máximo possível. E qualquer coisa a gente marca a aula no dia 8, né? Tá? Que eu queria evitar, mas se precisar a gente marca a aula no dia 8 também, que seria o nosso último dia do calendário. Bom, as duas principais teorias que a gente vai ver aqui foram as primeiras, as principais, tá? Até hoje, que são as iniciais. Já existem melhores, mas o princípio é sempre por elas, tá? Elas sempre são foram elas que direcionaram o caminho dos estudos, né? O caminho das pesquisas, que é a teoria de Rankine e a teoria de Coulomb, tá? Primeiro a gente vai ver Rankine e depois Coulomb. Tá? Então, aqui tem uma figura mais ou menos ilustrando o que eu vinha falando para vocês, tá? Que o que a gente quer é calcular esse empuxo aqui, esse cara, tá? Para saber o quanto esse muro estará solicitado. Tá? Então, para isso, a gente precisa calcular as tensões horizontais do solo, né? Que eles estariam aplicando nessa seção transversal e calculá-la. Só que existe uma diferença. Nem todo empuxo é igual, tá? A gente vai subdividir os empuxos em 3 opções, tá? A gente vai chamar de empuxo de terra o primeiro caso de empuxo no repouso, o segundo caso de empuxo de terra ativo, tá? E no terceiro, empuxo de terra passivo, tá? O que quer dizer isso? Veja, se naquela situação inicial que a gente vinha trabalhando, né, de acréscimo de tensões ou de avaliação de tensões geostáticas de um terreno plano, né? O solo, essa partícula aqui de solo, não vai se deslocar para nenhum canto antes da ruptura do solo propriamente dito, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar, como o solo não vai se movimentar para nenhum dos lados, né? É isso que a gente está admitindo, porque se movimentar, ele está rompendo, né? E a gente não quer que chegue na ruptura do solo, obviamente. Então, para esse caso, a gente diz que o empuxo é o empuxo em repouso, ou seja, quando o solo não se movimenta, não é gerada uma linha de ruptura, o solo está em repouso, então, portanto, o coeficiente de empuxo é um coeficiente de empuxo no repouso, tá? Esse coeficiente de empuxo no repouso vai depender do histórico de tensões, tá? Ou seja, se o solo é normalmente adensado ou se o solo é um solo sobreadensado ou pré-adensado, né? Ou seja, vai depender daquela nossa razão de sobreadensamento, tá? Que é RSA ou AOCR, né? Em inglês é OCR, Over Consolidation Ratio, né? E eles podem ser encontrados por essas duas equações, tá? Se for um solo normalmente adensado, ele vai ser encontrado por 1 menos seno de φ, tá? Veja que isso aqui é uma solução, é uma das soluções, tá? Isso não é exato, não, tá? Não é exato. Existem outras possibilidades, outros modelos teóricos, tá? Então, você pode encontrar o coeficiente de puxo para solos normalmente adensados fazendo K0 igual a 1 menos seno de φ, tá? Em que φ é o ângulo de atrito do solo, beleza? Já para solos pré-adensados, você precisa multiplicar essa parte aqui, ó, pela razão do sobreadensamento elevada a seno de φ, tá? Outras opções aqui de modelo, ó. Esse JAC tem um modelo de JAC, tá? Um menos seno de φ, mas você também tem o modelo de Yamaguchi, que segundo esse estudo aqui, ó, é o melhor, tá? Segundo esse cara que estudaram todos os modelos, o Yamaguchi é o melhor, tá? Foi o que se aproximou mais do real. Nós temos o modelo de Wankel, tá? Aqui dizendo tangente de 45φ sobre 2, né? E de Simpson. Agora perceba, todos os modelos
dependem do ângulo de atrito, tá? Depende do ângulo de atrito. Beleza? Esse K0, tá? Para solos normalmente adensados, vai variar em torno de 0,3 a 0,9. Tá? Para solos sobreadensados, a depender da razão de sobreadensamento, se for muito alta a razão de sobreadensamento, daí pode chegar perto de 3. Tá? Ou seja, não é legal você fazer um muro e utilizar um solo compactado aqui para ele resistir, tá? Porque vai ser muito grande a carga horizontal que ele vai sofrer. Tá? Então, não compacte solo que você que vai ser suportado por paredes de contenção. Tá? É isso que ele fala aqui, ó. Se você vai compactar esse solo, cara, você vai ter que adicionar esse fator aqui, ó. Tá? Ou seja, seu K0 vai aumentar. E pode chegar perto de 3. Tá? Então, ou seja, para cada acréscimo de tensão vertical, você vai ter 3 vezes o acréscimo de carga horizontal. Tá? É muito alto isso daí. Só que o que acontece? Se o muro. Vamos dizer que você tem que a gente volta para aquela situação em que há um desnível brusco, né? Que você vai fazer um muro de contenção, certo? Esse mais cinzinho aqui é o muro de contenção. Se o muro for rígido o suficiente para não se deslocar, ou seja, o muro, eu garanto que o muro vai ficar paradinho, ele não se deforma, ele vai continuar na mesma posição, tá? Quando isso ocorreria? Ocorreria no muro de gravidade, que ele tem 2 metros, 3 metros, 4 metros de largura, esse solo não vai, essa contenção não vai se deformar. Se ele romper, ele rompe por tombamento, tá? Mas a gente dimensiona ele adequadamente para ele não tombar. Se ele não tomba, ele não vai se deslocar, beleza? Se ele não se desloca, eu posso considerar que esse meu solo vai estar em repouso, porque o solo não vai se deslocar junto, tá? Se esse meu muro não se desloca, o meu solo também não vai se deslocar. A não ser que ele entre em ruptura aqui, tá? Mas que a gente não está dimensionando para ruptura. Já no caso de um muro flexível, tá? Uma cortina de estacas, um muro de flexão, o muro vai se deformar, tá? E ele é dimensionado para se deformar. A gente só precisa garantir que essa deformação esteja dentro de normas, tá? Mas ele vai se deslocar. Nesse caso do muro se deslocar, o solo, obviamente, acompanha a deformação do muro, né? Até porque o muro está se deformando por conta da carga do solo, ou seja, o solo se movimenta junto com o muro, né? Nesse caso, vai se formar necessariamente, tá? Uma superfície de deslizamento, uma superfície de ruptura, ou seja, para esse solo se mover, ele vai ter que deslizar, tá? Ou seja, existem muros que você dimensiona para o solo não se movimentar e existem muros que você dimensiona para o solo se movimentar. Nesse caso, existirá uma superfície de ruptura. Veja, Rankine simula essa superfície de ruptura como uma reta, tá? Na prática, realmente não é uma reta, tá, pessoal? Não é uma reta. Geralmente é uma cunha, tá? Isso daqui, geralmente é uma cunha. Mas é uma aproximação bem adequada e tem resultados bons, tá? Esse tipo de ruptura, tá? Ou seja, a depender de quanto o muro se deforma, o meu solo se movimenta mais ou menos, uma massa maior ou menor de solo vai se movimentar, e por isso eu teria que considerar não mais um empuxo em repouso, e agora sim um empuxo ativo, tá? Então, quando você tiver K0, trata-se de coeficiente de empuxo no repouso. Quando você tiver Ka, trata de empuxo ativo, tá? Coeficiente de empuxo ativo, ou seja, o solo foi ativado, o solo está se movendo, carregando ainda mais o muro. Perfeito? E aí, o coeficiente de puxo ativo geralmente é um pouco maior do que o em repouso. Tá, professor? Mas o quanto que eu vou considerar, tá? Se vai ser o empuxo no repouso ou o empuxo no ativo. Como é que eu faço essa relação? A partir de quanto de deslocamento aqui no meu muro, eu vou considerar o muro o empuxo ativo ou em repouso. Veja,
eu tenho algumas correlações aqui empíricas, tá? Quando a razão entre esse deslocamento e a altura total, tá? Da contenção, do solo contido, perdão, for maior do que esses valores aqui, então será empuxo ativo, tá? Então, para areia fofa, maior do que esses valores aqui, será um empuxo ativo. Se for menor, eu posso considerar empuxo em repouso. Essa é a ideia, tá? Então, vai depender da relação do deslocamento horizontal aqui do muro com a altura do solo contida e vai depender também do tipo de solo. Aqui eu tenho outra correlação aqui, ó, tá? Também. Então, vai depender da bibliografia. Tem várias bibliografias. Aí você, como engenheiro, é que vai determinar qual é a mais adequada para você. Só que eu tenho outra opção. Eu tenho outra opção aqui, tá? Que seria eu estar empurrando o solo. Veja, ao invés do solo estar empurrando o muro, eu estar empurrando o solo. Aquela cortina estaqueada, né? Aquela cortina atirantada em que a gente protende o cabo, né? Ou seja, empurrando o muro para dentro do solo, pode gerar uma ruptura desse tipo. O solo sendo empurrado vai romper numa nova inclinação aqui, tá? E aí vai estar gerando um outro tipo de empuxo, que é o empuxo passivo, ou seja, o solo está sendo empurrado, então ele vai reagir, tá? A isso a gente chama de empuxo passivo. Outra situação que pode ser empuxo passivo, tá? Porque esse é o mais complexo para entender. O empuxo ativo acho que é mais fácil para entender, né? O solo empurra o muro se deforma, então o solo rompe, né? E vai empurrar ainda mais o muro. Tá? Esse seria o empuxo ativo. No entanto, passivo às vezes é difícil de entender, porque é como se fosse o muro, é o muro empurrando o solo, tá? Outra opção que eu trabalhei, ó, eu já trabalhei no caso, aqui, pegar aqui para desenhar, eu não consigo desenhar lá. Então, eu dimensionei uns blocos de fundação para umas tubulações, tá? De abastecimento de água. Então, o abastecimento de água urbano, tá? São tubulações bem grandes e numa pressão enorme, tá? A pressão da água é enorme nessas tubulações grandes. E aí o que acontece? Toda vez que você vem com a tubulação aqui e essa tubulação sofre um desvio, tá? Por exemplo, aqui, em cada ponto desse, e a água vem se movimentando numa velocidade alta, numa pressão alta. Quando chega nesse ponto, ela gera uma força enorme, tá? Nessa conexão. E aí, todo desvio de tubulação de água, de abastecimento de água, você precisa ter blocos de ancoragem, tá? Blocos de ancoragem. Então, vem aqui a tubulação, olhando em corte agora, tá? Essa tubulação muda de direção, tá? Vamos dizer aqui. E aí você tem que ter blocos, tá? Que impeçam essa força, tá? De empurrar a conexão de forma a se romper, tá? E esse bloco vai estar apoiado em solo, tá? Vai estar enterrado no solo. Isso aqui é solo, tudo solo aqui, tá? Então, vem uma força lateral no bloco, vou tirar a tubulação, vem uma força lateral no bloco, que seria da água se movimentando, tá? Esse bloco está envolto em terra, tá? E aí, quando a água passar, vai empurrar a terra, tá? Esse bloco está empurrando a terra, vai tender, aqui, imaginando que aqui é a superfície do terreno, tá? Esse solo vai tender a romper assim numa inclinação e vai gerar um empuxo passivo, tá? Ou seja, a resistência a essa força se dará pelo empuxo passivo, ou seja, o empuxo passivo deve ser tal que resista a essa força da água aplicada, né? Beleza? Esse aqui é o empuxo passivo, né? Que é encontrado a partir da tensão vertical multiplicado pelo coeficiente de empuxo passivo, beleza? Então, é outro caso aí que estaria, é como se a contenção é como se o bloco estivesse empurrando o solo, beleza? Existem outros também, existem outros. Estou só falando para ver se vocês visualizam melhor essa situação em que o muro, em que o bloco, em que a contenção empurra o solo, beleza? Aqui é outro tipo de empuxo, é outra forma que encontra, porque essa ruptura é considerada numa inclinação diferente da ruptura ativa, tá? Ou seja, aqui o solo não rompe, não repousa, o solo não rompe, tá? Não há uma superfície de ruptura, o solo está estático, não se movimenta. No caso ativo, o solo carrega o muro se deforma,
o solo rompe para acompanhar a deformação do muro, e aí gera uma tensão ainda maior. Aí isso a gente chama de empuxo ativo. Tá? Por outro lado, se a gente empurra o muro em relação ao solo, a gente está impondo o deslocamento no sentido oposto do solo, vai gerar um empuxo passivo, tá? E nesse caso a gente tem uma nova correlação, tá? Novas correlações. Como é que eu sei que vai ser uma pressão passiva e não uma pressão em repouso? Se essa variação aqui, ó, de deslocamento for maior do que a relação dessa variação de deslocamento, né, e a altura total, se for maior do que qualquer um desses valores, quer dizer que vai ser um empuxo passivo, vai ter uma situação de empuxo passivo, beleza? Certo. Então, Rankine estimou que a inclinação dessa superfície de ruptura, tá? Seja no caso ativo ou seja no caso passivo, vai ser diretamente proporcional ao ângulo de atrito do solo, tá? Vai ser igual ao ângulo de atrito do solo. Veja que a inclinação dessa superfície de ruptura nativa é 45 graus, mais o ângulo de atrito dividido por 2. No caso do passivo, é menos, né? 45 graus menos o ângulo de atrito dividido por 2. Isso é exato? Não, não é. Essa ruptura nem é reta, tá? É uma curva. Mas é uma estimativa que é feita até hoje, tá? Nos meus dimensionamentos, como eu faço coisa pequena, tá, pessoal? Eu não faço coisas enormes, né? Tem contenções que eu não me meteria sozinho, porque eu não tenho experiência, tá? Mas quando é uma contençãozinha pequena, que a gente vai fazer um muro de gravidade, um muro de flexão, tá? Que é uma contençãozinha de 3 metros de altura, 2 metros e meio, 3 metros, 4 metros de altura, eu utilizo esses métodos e funcionam bem, tá? Funciona bem. Agora, se eu vou partir para uma cortina atirantada, né? Aqui em Marcel fizeram nos últimos 2, 3 anos, há uns 3 anos atrás, terminaram uma obra que é uma cortina de uns 10, 15 metros de altura, né? Uma contenção de 10, 15 metros de altura, em toda em cortina atirantada. Então, nesse caso aí, eu teria que dar uma estudada a mais, pegar uma consultoria com alguém mais experiente, né? Fazer uma parceria com alguém mais experiente, para poder assumir uma obra dessa, tá? Então, não tenho expertise suficiente para pegar obras grandes, tá? Então, vocês têm que ter essa noção como engenheiro, né? O que vocês são capazes de fazer, beleza? Mas os conceitos fundamentais estão aí. Vocês sabendo o que é pressão ativa, o que é pressão passiva, o que é pressão ativa, o que é pressão em repouso, tá? O método que você vai calcular os coeficientes de empuxo, vocês podem estudar posteriormente, tá? É só meter a cara nos livros, em artigos e estudar, tá bom? O importante é vocês entenderem como o solo se comporta, tá? E aqui eu vou apresentar a solução de Rankine e de Coulomb para vocês, beleza? A primeira de Rankine, tá? Veja que tem vários fatores que importam na hora de calcular essa superfície de ruptura, que vai ser diretamente proporcional ao coeficiente de empuxo, ou seja, essa inclinação aqui de ruptura é o que vai determinar o peso que está sendo aplicado no muro, tá? Porque é esse peso que vai ser solto, que vai ser aplicado direto no muro, e, portanto, essa inclinação dessa superfície de ruptura que vai influenciar para encontrar o coeficiente de empuxo. Tá? Fazendo geometria simples aqui, pessoal, não vou fazer aqui com vocês, mas basicamente é fácil comprovar que esse KA pode ser encontrado por tangente ao quadrado de 45 graus menos φ sobre 2, ou seja, essa inclinação aqui, ó, tangente ao quadrado dessa inclinação, tá? Isso pode ser simplificado por relações trigonométricas para 1 menos seno de φ sobre 1 mais seno de φ, tá? E aí, para você avaliar a tensão que vai estar sendo aplicada no muro, veja que vai depender se tem carga na superfície. Se tiver carga na superfície, você tem que considerar, ou seja, você tem que considerar a tensão geostática mais a carga na superfície. E perceba, aqui a gente está estimando que é uma carga uniformemente distribuída. Se é uma carga uniformemente distribuída em toda a superfície, tá? O acréscimo de tensões vai ser constante. Só vai variar com a profundidade, tá? No caso lá que a gente faz cargas pontuais, vamos supor que eu tenho um caso aqui, tá? Em que eu tenho uma carga só nesse ponto aqui, tá? Uma carga distribuída só aqui, só nessa região. Eu não tenho nessa região aqui. Então, eu teria que avaliar lá por Boussinet, por exemplo, qual o acréscimo de tensões que essa carga aplicada aqui afastada gera próximo do muro, tá?
no limiar do contato do solo com o muro. Tá? Se não chegar acréscimo nenhum de tensões, então eu não preciso considerar essa carga. Tá? Se chegar, aí eu tenho que considerar o acréscimo de carga nos pontos que chegar. Tá bom? Mas no caso aqui do curso, tá, pessoal? O comum é a gente utilizar só uma carga distribuída mesmo assim, tá? E aí o acréscimo de tensão seria constante ao longo de todo o caso, tá? Eu precisaria apenas multiplicar Q pelo coeficiente de impulso também para saber qual a pressão que gera a mais na minha contenção. Tá? Então, veja, por Rankine, tá? O coeficiente de impulso pode ser encontrado dessa forma, tá? Dessa forma. Depende apenas do ângulo de atrito. Porém, tá? Para um solo coesivo, com coesão diferente de zero, tá? Ou seja, que tem uma parcela boa de argila, tá? Para um solo que possui uma parcela boa de argila, existe uma tensão resistente aqui que vocês vão considerar, que é devido à coesão, tá? Porque, veja, a coesão está melhorando as condições do solo, tá? Ela impede com que o solo se separe um do outro, tá? E aí ela ajuda na tensão, ou seja, a tensão total, a tensão ativa, vai ser as tensões verticais multiplicadas pelo coeficiente de impulso, menos essa parcela aqui da coesão, que também depende do coeficiente de impulso, tá bom? Menos essa parcela de coesão. Se você não quiser considerar coesão nenhuma, você vai considerar essa tensão toda e, portanto, você vai estar a favor de segurança, tá? A favor de segurança. Porém, para obras grandes, essa parcela faz diferença e pode ser que inviabilize a sua obra, tá? Fique muito mais cara a sua obra, porque você não está considerando essa parcela. Só um destaque, pessoal, veja que o coeficiente de impulso depende diretamente do ângulo de atrito e o cálculo das tensões, tá? Ou seja, da força de impulso vai depender do ângulo de atrito e da coesão. E você já sabe como encontrar o ângulo de atrito e a coesão, a partir de ensaios de laboratório ou de campo, né? São os mesmos índices que a gente utilizou no assunto passado, que era a resistência do solo ao cisalhamento. Beleza? Esse impulso aqui, ó, você pode. É a força resultante dessa pressão, tá? Se você pegar e integrar essa tensão de 0 até H, tá? Você encontra essa resultante. Agora, veja, essa resultante aqui não é exatamente essa equação, porque aqui está como se fosse Q igual a 0, tá? Veja que aqui não teria. Para o impulso ser essa equação aqui, não existe Q, tá? Q é igual a 0 aqui em cima. Beleza? Senão teria que aparecer o Q em algum lugar aqui. Passivo é a mesma ideia. O que vai mudar é só o sinal aqui da coesão. A coesão agora, na verdade, vai piorar a situação, tá? Para impulso passivo, então tem que tomar cuidado. Ou seja, a tensão passiva, vou somar com a parcela de coesão. E o meu coeficiente de impulso passivo inverte, tá? Veja, um é menos em cima e mais embaixo, o outro é mais em cima e menos embaixo. Beleza? Então, essa é a diferença. Então, como é que você faz uma avaliação do impulso? Primeiro você tem que dizer, olha, o meu impulso vai ser ativo ou passivo? Ou em repouso, tá? Tá, se for em repouso, eu encontro o coeficiente de impulso por alguma dessas equações aqui. A melhor que me adequar, tá? Que me for adequada. Se for ativo, eu posso utilizar aqui a teoria de Rankine e encontrar o coeficiente de impulso ativo assim, tá? Se for passivo, eu encontro dessa outra forma, tá? O valor da força de impulso vai ser consequência disso, tá? O importante é a gente calcular esses coeficientes, beleza? Eu só tenho um destaque a fazer aqui sobre essa parcela aqui de coesão, tá? Se você for considerar essa parcela de coesão, tá? Se você precisar considerar, se você quiser considerar, tiver segurança suficiente para considerar essa parcela, você tem que tomar cuidado porque nos primeiros metros, a depender do valor dessa carga aqui, tá? Mas geralmente nos primeiros metros, essa tensão aqui será negativa, tá? Porque esse valor aqui de tensão vai ser maior do que esse. Veja que esse valor aqui aumenta com profundidade e esse daqui é constante com profundidade, tá? Não depende da profundidade. Então, se eu tiver pouco profundo, isso daqui é muito baixo, isso daqui é o mesmo valor. Então, pode ser que o valor da tensão ativa seja negativo nos primeiros metros aqui de Z, tá? E aí, por exemplo, nesse caso aqui, ó, por exemplo, né, eu tenho um diagrama aqui negativo, até uma profundidade que eu vou chamar de C0, e depois eu tenho efetivamente
uma tensão aplicada ao muro. Então, é como se até Z0 o meu solo estivesse puxando o muro, tá? E não empurrando. E aí a gente precisa determinar exatamente esse valor, porque para dimensionar você não considera esse cara aqui não, tá? Porque você vai considerar que, na verdade, quando o solo tentar puxar o muro, vai surgir uma fenda, vai surgir uma fissura, certo? E essa resistência não vai mais existir, tá? Então, essa tensão de tração aqui não existe. Então, você vai considerar apenas essa tensão aqui empurrando, beleza? Como é que eu encontro esse Z? Veja, se tiver sobrecarga, é com essa equação. Se tiver sem sobrecarga, é essa equação aqui. Veja, basta você fazer essa tensão... Não, isso não. Fazer essa tensão igual a zero e substituir aqui em sigma o Z, né? Esse sigma vai ser o peso específico multiplicado pelo Z, né? Beleza? Aí, se você igualar isso a zero e isolar o Z aqui, que está dentro desse sigma, você encontra essa equação, tá? Perceba que o que ele fez aqui foi levar toda essa parcela para o outro lado, tá? E dividir por KA aqui, tá? Aí ele racionalizou KA, tá? Multiplicou por raiz de KA em cima e raiz de KA embaixo. Aqui é um exercício que a gente não vai ter tempo de fazer, mas depois vocês dão uma olhada, tá? Já está com a resposta aí. Justamente para calcular quem é esse Z, tá? Ele calculou quem era esse Z, achou que o Z era 1,4 m, ou seja, até esse ponto vai estar tracionando. A gente vai admitir que vai surgir uma fissura, então a gente vai considerar que o empuxo que está gerando esse PA é só a área resultante desse triângulo aqui de baixo, tá? Que deu 25,6 kN por metro. Tá? Esse por metro aí é na profundidade, tá? É que a gente tá admitindo que é infinitamente constante esse problema, né? Ao longo de Z, tá entrando no... Ao longo de Z não, ao longo de Y, né? Entrando no slide aí, beleza? Então esse por metro aqui significa que em todo muro vai haver essa carga aí, tá? Em todo o comprimento do muro. Aqui esse foi empuxo passivo, tá? Mesmo exemplo fazendo se fosse empuxo passivo. Então, veja, a grande importância do engenheiro aqui nesse caso é escolher se o seu caso é determinar, né? É avaliar se o seu caso é um caso de empuxo passivo, empuxo ativo ou empuxo em repouso, tá? Se for ativo, você calcula assim. Se for em repouso, e se for passivo, você calcula assim. Simples. É só utilizar as equações de Rankine, beleza? Aqui, pessoal, estou passando mais rápido por conta da hora, tá? 11h20 já. Não sei nem se eu estou online ainda. Estão escutando, pessoal, aí vocês? Sim, professor. Beleza. Nesse caso aqui, a gente já começa a considerar a parcela da água, né? Veja, a água também vai gerar uma força, tá? A água também vai gerar uma força. E aí eu tenho que considerar a força separadamente do solo. Porque, veja, ao contrário do solo, tá? Ao contrário do solo, a gente não precisa calcular o coeficiente de impulso da água, porque o coeficiente de impulso da água é sempre 1, certo? Repito, o coeficiente de impulso da água é sempre 1, ou seja, para cada acréscimo de tensão vertical que eu tiver, e de água, tá? De água, eu vou ter igual horizontalmente. Então, eu tenho que separar a parcela do solo e a parcela da água. Então, eu não posso simplesmente considerar aqui o peso saturado e multiplicar por Ka, tá? Porque a água não vai ser multiplicada por Ka. Eu tenho que pegar o peso submerso, o peso específico submerso, multiplicar por Ka. E depois eu pego a parte da água e multiplico por 1, certo? Para transformar em tensões horizontais. Perfeito? Mesma coisa aqui para passivo, tá? Mesma ideia. O que muda é só o coeficiente de impulso, que antes era o K ativo e agora fica o K passivo, tá bom? Então, cuidado aí com a água, consideração da água no solo, tá? Não basta apenas considerar o gama saturado, você tem que considerar separado, né? Se tiver embaixo da água, é gama submerso. Se tiver abaixo do nível da água, é gama submerso. Se tiver acima, é o gama natural, tá bom? É o gama natural. Outra coisa, veja, até então, o meu terreno aqui era horizontal, né? O meu terreno em cima, tá? Eu posso ter uma situação em que o meu terreno é inclinado aqui na parte superior, tá? Se houver inclinação, as equações mudam. Veja que o meu coeficiente de impulso agora é diferente, porque a inclinação da minha superfície de ruptura muda. Ou seja,
Se eu estiver calculando o coeficiente de empuxo ativo, tá? É menos em cima e mais embaixo. Se for passivo, é mais em cima e menos embaixo, beleza? Então, aqui é uma equação só para ambos os coeficientes de empuxo, tá? Ativo ou passivo. Vai mudar só o mais e o menos aqui, tá? Lembrando que isso para coesão é igual a zero, tá? Aí você calcula a tensão assim, ó, para coesão igual a zero. Se a coesão for diferente de zero, você tem que considerar ainda a parcela da coesão aqui, tá bom? Existem tabelas, tá, pessoal? Em bibliografias, em livros, existem tabelas para você não ficar calculando isso. Para cada ângulo de atrito, tá? E para cada ângulo do terreno, você consegue estimar aí o coeficiente de puxo sem precisar fazer a conta. Mas eu, particularmente, prefiro fazer a conta, tá? É mais fácil. Utilizando o Mathcad, utilizando o Excel, você faz isso aqui rapidamente, né? Não tem segredo. Tá. No caso de solo coesivo, veja que para calcular o coeficiente de puxo, tá? Muda, tá? Muda. Eu falei que não mudava, mas muda, tá? O coeficiente de puxo agora vai depender também da coesão, tá? Desse caso específico, tá? Então fica essa equação grande, tá? Mas não se assustem. No final das contas, depende dos mesmos fatores. Depende do ângulo de atrito, depende do ângulo do terreno alfa, tá? Depende da coesão, do peso específico do solo, tá? E só depende disso. Agora, é interessante destacar que a tensão resultante devido ao empuxo de solo de terreno inclinado, ela não é mais horizontal, tá? Ela é inclinada assim, ó. Tá? Então, a força, essa tensão aqui vai ser inclinada. Então, a força resultante também vai ser inclinada, e para você achar a força horizontal, o que você mais precisa, tá? Na verdade, você precisa das duas. Você precisa da parcela vertical e da horizontal também, tá? Mas a parcela vertical disso aqui geralmente ajuda, tá? O seu muro de contenção, geralmente ajuda. O que é contra a segurança é a horizontal, tá? Então, para transformar essa parcela aqui resultante na parcela horizontal, você tem que multiplicar por cosseno de alfa, tá? Para achar essa parcela horizontal, beleza? Aqui também outra tabela para encontrar para solos coesivos, tá? Lembrando que solos coesivos aqui também você tem que se preocupar com aquela fenda, tá? Tem que se preocupar com aquela fenda, do mesmo jeito. E é isso. Tem alguns exemplos aqui, tem os exercícios, mas eu não vou entrar no método, tá? E na aula que vem a gente continua com a teoria de Coulomb, perfeito? Veja que a gente está vendo por cima, não se preocupe, tá? O ideal é a gente fazer uns exemplos. Se vocês quiserem, pessoal, fiquem à vontade para fazer esses exercícios. E em um horário fora da aula, eu tiro dúvida de vocês, tá? Podem entrar em contato comigo. Se vocês quiserem tentar fazer esses exercícios aqui, esse exercício 1 e 2, fiquem à vontade, vocês não precisam me entregar, mas façam, recomendo que vocês façam. E se tiverem dúvida de como calcular isso daí, me procurem que eu tiro todas as dúvidas, tá? Beleza? Mas a aula que vem a gente vai falar sobre a teoria de Coulomb, rapidamente, o mais rápido possível, e já vamos adentrar no assunto de estabilidade da luz, para ver se a gente acaba o nosso conteúdo dia 8, perdão. Beleza, pessoal? Então vamos parar a aula por aqui, já está 11h30, já passamos muito do horário, né? Então a aula vai ficando por aqui. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau. Valeu.